Olá, terça-feira, dia 20 de novembro de 2018, feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereador Paulo Galtério faz requerimento pedindo à Prefeitura rota alternativa para melhorar o trânsito na John Boy Dunlop. Vereador Pedro Tourinho questiona a falta de medicamentos e insumos no Hospital Mário Gatti. Parlamentar Carlinhos Camelô pede prazo para término da reconstrução do Centro de Saúde no Jardim Esmeraldina. E hoje é dia do quadro Olha o Esporte Aí, destaque para o remo. O vereador Pastor Elias protocolou um requerimento em que pede informações sobre titularidade e destinação de uma área no bairro Parque Dom Pedro II. Na 70ª reunião ordinária, a nossa equipe falou com o vereador Pastor Elias Azevedo sobre o requerimento dele, número 2638, que questiona a prefeitura sobre uma área que fica entre as ruas Anagé e Aguapé, no bairro Parque Dom Pedro II. Os moradores do entorno fizeram uma solicitação ao nosso gabinete para que nós intermediássemos a implantação de um ecoponto e eles indicaram o lugar. Mas antes de darmos prosseguimento ao pedido, é importante que a gente saiba a quem pertence aquela área. Só com a resposta da prefeitura que o vereador vai dar sequência na demanda dos moradores do bairro. Há um entendimento que é um espaço público, mas nós precisamos ter certeza para que o ecoponto seja pedido e implantado, porque senão a gente pede. Aquela área é uma área inviável. E aí, por conta disso, nós fizemos o requerimento na expectativa de ter a resposta do Executivo e assim, então, fazer a solicitação para a implantação do ecoponto. O vereador disse ainda que o ecoponto é uma necessidade que os moradores da região do Ouro Verde apontaram. São algumas centenas, talvez milhares de casas que podem ser beneficiadas com o ecoponto. O ecoponto é um espaço onde as pessoas levam os seus descartes, que naturalmente não dá para colocar numa calçada, num saco de lixo, para que a empresa que faz a coleta de lixo remova. O parlamentar comentou que o ecoponto no bairro vai evitar o descarte de materiais e lixo inadequadamente. E para isso, resta saber então o que é essa área. Ainda que seja uma praça, talvez a prefeitura possa destinar uma parte dela para a implantação do ecoponto. Se for uma praça, ela precisa também ser revitalizada, porque ela precisa um pouco de atenção. Os 3 corredores BRT de Campinas, Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral têm previsão de entrega para 2020. Enquanto o trabalho não termina, os reflexos no trânsito já são sentidos pela população. Para minimizar os congestionamentos e facilitar a vida dos motoristas, o vereador Paulo Galtério apresentou um requerimento sobre este tema. O requerimento número 2655/2018 foi apresentado pelo vereador Paulo Galtério durante a reunião ordinária de número 70. No texto do documento, o parlamentar pede ao Executivo Municipal uma rota alternativa para que os motoristas fujam do trânsito ocasionado pelas obras do BRT, o ônibus de trânsito rápido. O que a gente pode perceber na cidade, que os moradores da região sul e da região nordeste, ou seja, os moradores que moram na região do Ouro Verde e no Campo Grande, eles estão agora, não sabem os melhores caminhos para vir até o centro. E os congestionamentos estão em todas aquelas áreas da cidade. Então eu digo assim, que é preciso para o secretário de Transportes, que é o Dr. Barreiro, ter um plano de estratégia de deslocamento desse pessoal por outras vias. Com um custo total estimado em 451 milhões e meio de reais, mais de 36 quilômetros serão construídos no trajeto do BRT Campineiro. Os reflexos no trânsito já estão sendo sentidos principalmente pelos moradores dos distritos do Ouro Verde e Campo Grande. A Avenida Rui Rodrigues e a Avenida John Boy Dunlop são veias artérias da cidade de Campinas. E com as obras do BRT, os motoristas eles não têm assim, ciência do que está acontecendo com relação a essas vias. E o que eu estou solicitando? Que a INDEC crie rotas alternativas. É muito importante para quem está gerindo
o sistema de BRT, que dê opções de artérias para que as pessoas possam sair desse fluxo. Porque as pessoas hoje, o que acontece? Elas não têm horizonte de onde o trânsito está fluindo melhor. Por se tratar de uma melhoria para a cidade, o vereador acredita que é preciso tranquilidade para passar pela fase de obras, mas sem deixar a população na mão. Precisa de um plano alternativo. Nós precisamos trabalhar rotas alternativas para que as pessoas saibam que essas rotas têm um fluxo maior do que o que tem agora. Na rota alternativa, que a gente tem que buscar trabalhar isso, inclusive o prefeito já me deu aval para que eu pudesse trabalhar com a Secretaria de Transporte para facilitar o fluxo de trânsito. Porque da forma como está, o motorista ele não sabe o melhor caminho para ele chegar, para que ele diminua o tempo de deslocamento entre a cidade e a sua casa, ou entre a sua casa e a cidade. Em 2 requerimentos, o vereador Pedro Tourinho questiona a prefeitura pela falta de medicamentos e insumos no Hospital Mário Gatti. Olha só. O vereador Pedro Tourinho questiona a falta de insumos e medicamentos no Hospital Dr. Mário Gatti. São 2 requerimentos, os de número 2.646 e 2.647. Segundo um dos requerimentos, falta xilocaína, que é utilizada como anestésico. O que nós buscamos esclarecer é entender exatamente por que aconteceu esse absurdo desses insumos que não são, de modo algum, insumos excepcionais, de difícil acesso, caros, ou no qual caiba qualquer justificativa para a sua falta, por que afinal de contas eles faltaram. É impensável, eu que sou médico, a gente imaginar um hospital grande, feito Mário Gatti, funcionando sem luva de procedimento, por exemplo, de vários tamanhos, ou sem máscaras adequadas para o seu funcionamento, para dar um exemplo, sem xilocaína para poder anestesiar, para poder fazer sutura. Imagina os campineiros e campineiras estão submetidos a uma situação em que o principal hospital que trata trauma, que é acidentes, cortes, machucados, quedas na cidade, está sem anestésico local. É uma situação impensável, inadmissível, né? E a gente quer apurar por que isso aconteceu e o que está sendo feito para que essa vergonha não se repita. Luvas, seringas e máscaras cirúrgicas também são citadas no requerimento como faltantes. O vereador pede informações sobre o prazo para a normalização da situação. Na entrevista, Tourinho criticou a falta de estoque. Há problemas no estoque da prefeitura, no almoxarifado da prefeitura também, né, na manutenção dos seus remédios, insumos, etc. Mas não é por causa disso que está faltando remédio. Está faltando remédio porque a prefeitura fracassa na sua atividade básica de licitar, comprar e garantir a entrega desses insumos que são essenciais. Essa é a questão. Seja porque não está conseguindo licitar, seja porque o processo administrativo não está acontecendo na velocidade e na eficiência que a gente precisaria, E o que acontece, infelizmente, é que essa prefeitura me parece que ela fica parada diante disso tudo. Ela não reage, não se qualifica, não se moderniza, não age no sentido de que isso não se torne o cotidiano. Em janeiro de 2017, o Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina pegou fogo. Na época, a prefeitura interditou o local e passou os atendimentos e todos os equipamentos provisoriamente para o Jardim São Pedro. As obras de reconstrução do centro de saúde foram iniciadas, mas ainda sem previsão de término. Por esse motivo, o vereador Carlinhos Camelot apresentou um requerimento de informações. O requerimento 2654/2016 foi apresentado durante a 70ª reunião ordinária. No texto do documento, o vereador Carlinhos Camelot questiona o executivo sobre a entrega das obras do Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina. Esse posto de saúde foi aquele posto do incêndio que teve e foi feito um provisório ali do lado da regional, que é no Jardim São Pedro. O que acontece? O prefeito foi lá, anunciou a obra, tudo, a gente quer saber o andamento da obra, qual o cronograma e quando vai ser entregue esse posto de saúde, porque a população lá, ela quer o mais rápido que esse posto mesmo seja andado e seja entregue o mais rápido possível. De acordo com o parlamentar, o atendimento provisório não está adequado. Porque no lugar que está hoje, o provisório, fica difícil para as pessoas, fica até longe e muito no lugar dificultoso. Mudaram até a linha do ônibus, mas não ajudou muito. O vereador contou que muitos usuários do equipamento de saúde têm procurado seu mandato. Eu sou daquela região ali, eu fui criado naquela região, a gente tem andado muito ali, a gente recebe muita reclamação das pessoas, sim, principalmente das pessoas que são do Esmeraldina, as pessoas que são do Jardim Estoril, do Jardim Aliança, que o posto era ali próximo e que hoje para eles fica muito mais difícil, essas pessoas, principalmente as pessoas idosas,
idosas que estava acostumada aí naquele posto de Esmeraldina, hoje ela tem que se locomover ao Jardim São Pedro e lá o local não ficou propício a esse posto de saúde. Nós esperamos que o posto seja inaugurado em breve, essa obra seja feita em breve, para que essas pessoas tenham esse espaço para estar usando lá em Esmeraldina. O Executivo tem até 30 dias para responder os questionamentos do vereador. É claro que as pessoas que ali moram, que cobram da gente essa resposta, a gente vai passar para ela. Mas também, se a gente tiver um prazo mais longo, a gente também vai sentar com o secretário ou até mesmo com o prefeito para saber se também encurta esse prazo para que as pessoas sejam contempladas nesse posto de saúde. Então é isso que nós esperamos, que as pessoas hoje, ela quer um posto de saúde com dignidade, que era o posto para eles ser atendido ali. Então a gente quer o mais rápido possível que esse posto saia e que as pessoas ali sejam contempladas o mais rápido possível. Vereador Paulo Galtério protocola projeto que determina que a permanência máxima de pacientes nas UPAs seja de 24 horas. O projeto de autoria do vereador Paulo Galtério, do PSB, proíbe a internação de pacientes nas UPAs, unidades de pronto atendimento em Campinas. De acordo com o parlamentar, a norma é uma determinação do Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina, ele recomenda que nenhuma pessoa fique por mais de 24 horas numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. E por que isso? Porque a unidade de pronto atendimento é uma unidade intermediária, né? E ali não tem os remédios que a pessoa pode precisar e não tem os médicos especialistas, né? É um risco muito grande a pessoa ficar mais do que 24 horas numa unidade de pronto atendimento, porque talvez muitos dos exames que se tem que fazer no hospital você não consegue fazer ali. O vereador lembra que há casos em que pacientes vieram a óbito em UPAs justamente pela falta de estrutura para determinados atendimentos. Como isso é um ato da medicina, um ato dos médicos, e para nós se tornarmos leis aqui em Campinas, há de ser uma fonte aqui do Legislativo, eu entendi por bem fazer isso como lei. Até porque eu já vi pessoas falecerem em unidade de pronto atendimento porque ficaram 5 a 6 dias. Galtério ressalta que em caso de passar das 24 horas na unidade, o paciente deverá ser transferido. E o sistema de saúde em Campinas, ele trabalha com alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. E a unidade de pronto atendimento, ela é um filtro. Agora, esse filtro não pode chegar ali e ficar segurando a pessoa. Se tiver uma situação que ela tem que ficar internada por mais de 24 horas, imediatamente ela tem que ser levada ao pronto-socorro. Na antiguidade, o homem usava o barco como meio de transporte. A prática evoluiu e se transformou em um esporte que também se faz presente em Campinas. O remo é o destaque de hoje do quadro Olha o Esporte Aí. Fala galera, hoje nós vamos conhecer uma modalidade que se confunde com a história da humanidade. Afinal de contas, o barco a remo era utilizado antigamente como meio de transporte e isso se transformou e foi evoluindo até se tornar um esporte propriamente dito, com competição e tudo. Hoje o destaque é o remo. Olha o esporte aí! O remo faz parte do programa olímpico desde os Jogos de Paris em 1900. Na Olimpíada do Rio, em 2016, foram disputados 14 eventos entre homens e mulheres e divididos por categorias de peso ou número de tripulantes, podendo ter provas individuais, em duplas, em quartetos ou mesmo com equipes de 8 remadores e um capitão. E se a elite do esporte utiliza barcos de fibra de carbono cheios de tecnologia, a história do esporte é tão rica quanto. Em Campinas, o Clube Campineiro de Regatas e Natação mantém a tradição dos remadores, que já dura 100 anos. A casa de barcos do clube, às margens do rio Atibaia, guarda relíquias, como o Campineiro 3, embarcação de madeira que coleciona aventuras. É uma embarcação que representa muito para a cidade de Campinas. E pelo orgulho nosso do Clube Regatas, ela é a nossa embarcação e tudo iniciou aqui. Nós hoje nascemos aqui praticamente em 1918, em dia 28 de abril, e logo em 1929 nós tivemos a primeira embarcação que saiu aqui com catraia até Piracicaba.
Como antigamente, os amantes do remo da cidade se reúnem no clube semanalmente para praticar o esporte. Aos 77 anos de idade, Luiz Macedo esbanja vitalidade em seu barco. Eu pratico há pelo menos uns 40 anos, né? E o que isso te traz de benefício para a saúde? Ele traz todo tipo de benefício, tanto na parte de passeio, esporte, lazer. Então é um esporte completo, né? Todo corpo se beneficia do esporte do remo. O amigo Beto Rebola compartilha histórias e a paixão pelo remo, uma modalidade, segundo ele, bastante completa. É um equipamento que você faz o exercício completo. Perna, braço, corpo inteiro, entendeu? Então eu acho que para pessoa que quer praticar um esporte, o remo ele está perfeito. Em competições oficiais, as provas são disputadas em lagos ou raias próprias, geralmente construídas para esse fim. Por outro lado, o remo pode ser praticado em rios, mas o remador tem que lidar com os animais, como os patos, e principalmente com a correnteza. Então a gente tem essa preocupação, porque até mesmo aqueles que praticam o remo e que sabem remar, tem que tomar os seus devidos cautelas nessa hora. É claro que eu não ia perder a oportunidade de estar dentro de um barco, né? Então vamos remar junto aqui com o Luiz. Na verdade é ele que está fazendo todo o esforço, eu só estou de carona. No barco, a sensação é de harmonia com a natureza. Aliás, a responsabilidade ambiental é um dos valores do esporte, ensinados desde a base, geração após geração. O principal é a natureza, né? Estar sempre em contato com a água, cachoeira, corredeira, então é um prazer estar remando, né? Bom, eu já peguei a minha carona aqui e na próxima semana a gente volta com mais Olha o Esporte aí. Até lá, tchau! O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, ótimo feriado e a gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição ao vivo. Até lá, tchau, tchau!